Bom, pessoal, essa é a segunda aula sobre Cubase e hoje a gente vai aprender algumas coisas sobre a interface. Bom, na primeira aula a gente já viu o assistente de projeto, né, que tem algumas coisas pré-moldadas, mas como já disse, a gente vai fazer o nosso próprio projeto. Bom, aqui a gente pode encontrar, por exemplo, a localização do nosso projeto. Ou seja, quando a gente for salvar esse projeto, quiser fazer um backup num pendrive, quiser mudar o diretório padrão dele, a gente vai mudar tudo nessa tela, antes de iniciar o projeto em si, certo? Então, como que fazemos isso? Primeira opção que tem aqui é uma pastinha, clicou em cima da pastinha, você pode selecionar a pasta que você quer. Então, por exemplo, eu quero na área de trabalho criar uma pasta projetos. Então, eu vou lá, crio essa pasta projetos, né? No caso aqui, eu renomeei para nova pasta. E o meu projeto vai chamar projeto teste, por exemplo. Tá? Então, criei lá. Então, ele já veio o projeto teste e já está salvando tudo naquela opção. Ou seja, dentro daquela pasta. Bom, vamos conhecer um pouco mais sobre a interface, ou seja, sobre a cara do projeto. Primeira coisa, temos o primeiro menu aqui. Tá? A gente vai passar menu por menu, mas o primeiro menu é de arquivos, file. Tá, o arquivo, o menu file, ele tem basicamente uma das questões mais importantes de todo o andamento das nossas aulas. Tá? Então, novo projeto, nova biblioteca, abrir uma biblioteca, fechar o projeto, salvar, simplesmente ele vai salvar com o nome que a gente deu, save as, ou seja, ele vai salvar como, ou seja, salvar com outro nome, certo? Como o Cubase ele é um programa com muitos recursos, pode ser que você precise fazer backups. Então ele já tem até o próprio assistente de backup dele. Save as template. Lembra aqueles templates pré-definidos que a gente acabou de ver? Eu posso pegar, fazer um monte de track, montar aqui um template, ou seja, uma matriz, né? E depois só puxar essa matriz. Então, sempre que eu abrir um projeto, vai pegar aquela matriz. A gente não vai usar isso, mas saibam que existe essa possibilidade. Por exemplo, eu sempre gravo um Zern, eu sempre gravo, sempre baixo, bateria. Então, eu já tenho pré-definido que eu vou gravar. Então, eu posso pegar e fazer exatamente igual. Em vez de ficar copiando e colando o projeto, e você cria um template pré-moldado. Aqui são para importar arquivos, né, de áudio, de CD, de vídeo. Mas, basicamente, se você arrastar, né, você pegar uma música aqui qualquer e arrastar para dentro do programa, ele funciona com a mesma questão. Por exemplo, aqui eu estou importando, né, essa música. O que significa cada uma dessas opções? Copiar para o diretório de trabalho. O que isso significa? Vamos supor que eu faço meu projeto, aí de uma hora para outra eu resolvo apagar essa música do meu computador. Se eu não cliquei nessa opção, ele não copiou para a pasta do meu projeto. Consequentemente, eu não vou ter mais esse arquivo. Aí vai dar problema no meu projeto. Então, é sempre importante assinalar essa opção, porque tudo que eu for copiando no meu projeto vai ficar copiado dentro da pasta do próprio projeto. Indiferente se eu apagar aquele arquivo original ou arquivo matriz, ele não vai influenciar nada no meu projeto. Uma outra questão aqui é o tamanho do sampler, ou seja, o sample ele pode variar de 32 a 24 bits. Aqui nesse caso tem os samplers bem maiores, tá? Mas no caso a gente não vai mexer. Split channels, ou seja, se eu quero dividir os meus canais, se eu quero que seja mono e estéreo, né? Se eu quero que saia esquerda e direita, se eu não assinalar essa opção, ele vai vir como mono, ou seja, ele vai vir com uma track só. Geralmente, quando a gente trabalha com música, não tem tanto problema, mas instrumento é legal você ter os canais separados, porque você pode brincar, fazer uma brincadeira de esquerda, direita, esquerda, tá? É bem interessante. E essa opção eu não recomendo vocês assinalarem, para não perguntar novamente, ou seja, nunca mais vai aparecer essa caixinha. Mas às vezes você quer mudar alguma coisa, não quero copiar para o meu diretório, porque é muito grande, eu não quero dividir os canais. Então sempre deixa desassinalada para sempre perguntar quando você for importar. Bom, deu um ok, ele vai importar para dentro do sistema, né? E aqui ele vai construir o espectro, assim como no Audacity, como outros softwares de edição. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre a interface.
Como a interface é muito grande, tá, gente? Eu vou dividir essa aula em pelo menos 2 ou 3 etapas. Mas vamos começar pelo básico. Então, terminando aqui esse menu, uma das coisas importantes também, que é interessante a gente ver, a gente vai ver em cada uma das aulas, mas, por exemplo, o menu exportação. Ou seja, eu quero já exportar só esse pedaço da minha track. Vamos supor que tem vários instrumentos aqui, eu só quero esse pedaço para mostrar para alguém, ou, por exemplo, numa aula, olha, eu fiz até aqui, dali para frente eu não fiz. Então a gente vai aqui, a gente pode somente de tracks selecionadas, somente de tempo que eu selecionei, tá? E o EMF a gente não vai usar por enquanto. Mas o que a gente vai mais usar é esse áudio mixdown, ou seja, o áudio mixado. Todas as tracks dentro desse range que eu selecionei aqui em cima, tá? Esse range eu só cliquei com o botão esquerdo e fui para frente ou para trás. Bom, o que significa cada uma dessas coisas, a gente vai entrar depois quando a gente for exportar realmente o áudio. Mas passando por cima, só para vocês entenderem, aqui é o nome do arquivo, aqui é o path, ou seja, o local onde eu vou salvar. Aqui são vários arquivos que eu posso salvar, né? Lembra que a gente aprendeu também no primeiro ano Wave, Async, MPEG, etc. Eu sempre pego o MPEG, que é o MP3, tá? MPEG 1, Layer 3 é MP3, por isso do nome. E aqui é a taxa de bits, ou seja, a qualidade que eu vou ter do meu áudio. Então, quanto menor, menos qualidade. Quanto maior, mais qualidade, certo? A gente pode colocar, por exemplo, lá com High Quality Mode, ou seja, com maior qualidade. É claro que vai ficar um arquivo muito maior, né? Mas aqui dá para a gente usar algumas predefinições. Por enquanto, a gente não vai usar nada disso, tá? Vamos deixar tudo como padrão. Mas a gente entra em maior detalhe quando a gente for em si entrar na videoaula disso, certo? Aqui dá para a gente editar, por exemplo, como vai ser uma música oficial, ou seja, original de minha autoria, eu posso colocar título, artista, álbum. Se for um CD, eu posso colocar CD com a track número 1, 2, 3, aqui o gênero. Então isso é uma questão bem importante quando você quer deixar o mais proprietário possível a sua file. Mas a gente não vai entrar porque hoje é aula de interface, para a gente conhecer só por cima. Bom, aqui a gente tem o controle geral, tá? Dessa track que eu estou selecionando aqui. Aqui a gente tem os inserts, ou seja, aqui são os plugins de delay, de distorção, equalizadores, tá? A gente entra depois em detalhes, cada um quando a gente for fazendo o projeto. Mas saibam que tem todas essas opções. Por exemplo, eu quero equalizar somente essa track, então eu consigo mexer na equalização dessa track só adicionando os inserts. Então os inserts são alguns plugins pré-definidos. Por exemplo, eu quero colocar a equalização nativa do meu Cubase. A equalização nativa seria aqui dentro desse equalizador. Se eu quero colocar um equalizador, por exemplo, que é fora do padrão, fora do comum, a gente coloca dentro dessa aba Inserts, certo? Bom, aqui no Sends a gente vai colocar algumas questões extras, né? Por exemplo, eu quero que saia só no meu lado esquerdo, só no meu lado direito, por exemplo, se eu tenho uma mesa digital. Mas por enquanto a gente não vai usar esse não. Aqui o canal, então aqui eu tenho o controle individual do canal. Finalizando aqui o controle individual do canal, a gente pode abrir, por exemplo, no F3, o mix completo. Esse mix completo tem todas as tracks, então vamos supor que eu tenho 4 ou 5 tracks, eu vou ter aqui 4 ou 5 canais. Por exemplo, aqui eu vou abrir uma track nova só para vocês terem uma ideia. Apertou F3, olha lá. Eu tenho aqui certinho os canais que eu quero, por exemplo, eu quero mixar, quero diminuir um, subir outro. Então é bem interessante também. Aqui é um bloco de anotações, né? Por exemplo, esta track não está concluída. Então posso colocar. Então, sempre que eu clicar nela, vai vir essa notificação aqui para mim. Supondo que eu vou passar para um professor ou para uma outra pessoa, é bem interessante. E aqui são os comandos rápidos, né? Por exemplo, eu quero mutar isso aqui, quero fazer algumas coisas. Mas geralmente a gente usa em outra parte da interface. Bom, vamos só finalizar essa parte de baixo e vamos passar
o resto da interface em outra videoaula, porque essa já deve estar bem compridinha, né? Já tem praticamente 10 minutos. Bom, aqui a gente pode, por exemplo, se eu importo duas músicas, tá? Ou, por exemplo, no caso, um baixo, uma bateria aqui, eu posso trabalhar com cada uma delas individualmente. Tá? Por exemplo, se eu quero só monitorar o que está acontecendo, ou seja, você viu que o meu microfone está plugado aqui, se eu clicar aqui eu vou escutar o que eu estou gravando, tá? O que é o meu input, ou seja, a minha entrada. Se eu quero mutar essa track e escutar só de baixo, eu posso mutar ela e escutar só de baixo, certo? Se eu quero, por exemplo, fazer um solo, o que é o solo? Eu quero apagar, deixar todas mudas e escutar somente essa do meio. Então eu clico em S, ele fica aqui solando essa aqui e muta todas as outras tracks que eu tenho. Se eu clico aqui no Ezinho, ele abre todo o meu equalizador, ou seja, tudo que eu tenho relacionado de VST, de equalização, ele abre aqui dentro desse painel, certo? Aqui eu posso, por exemplo, somente deixar para gravar, ou seja, se eu quiser gravar alguma coisa por cima, se alguém fizer algum erro, não quer que cometa nenhum erro, eu clico aqui somente leitura, e quando eu for gravar, ele não vai me permitir, porque ele só está somente leitura, tá? E aqui, se eu deixar o W, consequentemente, se eu for gravar, ele vai gravar por cima mesmo e apagar o que está por baixo. Então isso é meio perigoso, né, de deixar, vamos supor que eu já fiz uma track e ela já está pronta, não preciso mais mexer nela, então eu clico lá no Rzinho e não deixo mais mexer, certo? Bom, então vamos para a próxima aula, que eu vou explicar um pouco mais sobre esses botões, as funcionalidades e alguns atalhos.